me ligou, custou. Aí ele falou, o tapete, não pode deixar não. Tapete não. Você fez uma coisa com ela. Não, vou puxando, pá. Vou puxando pra trás. O banco custou ligar e travou. Tudo bem? Aqui, eu entrei no Zoom lá, consegui assistir uma parte da aula, mas a minha internet está muito ruim, que eu não estou em casa. Mas eu não consegui assistir tudo. Eu tentei, eu ficava saindo toda hora. Aí eu vou tentar até arrumar aqui para a próxima aula. Aí, você sabe considerar minha presença ou não, mas aí eu vou continuar olhando o capítulo, ver as videoaulas aqui e vou terminar as atividades aqui do capítulo. Ai, com isso. Vou fazer escola com o Fred. Porque a minha não. Eu. Hoje é um dia
Pega, pega, minha mão. Pega, pega, minha mão. Pega, pega, minha mão. Pega, minha mão. Pega, minha mão. Passa de régua nela. Ah, é verdade. Eduardo, Beatriz, Thiago, Fontana, Ariel, Marcos Júlia, Matheus Raia, eu só te peguei. Tá vendo isso? Não quero não, mas não. Não quero não, mas eu só tira. Tira. Oi, meus amores, já estendeu o tempo, aí ele desligou sozinho. Eu avisado para vocês que isso ia acontecer. Perdão, tá? Eu tinha marcado 45 minutos, mas dizer que eu preciso de um upgrade, eu vou ver. Fazer mais tempo.
Não, hoje não tem que aberto ainda não. Ela não postou ainda, Giovana. Você vai pegar o negócio pra secar a carinha do Dodô? Oi, Giovana. Ah, deu certo agora.
Deu, Dani. Deu certo. Ah, eu testei aqui, não sei por que não tinha dado certo, não. Mas que saco, Eric, que você entrou. Eu entrei primeiro, João. Que bosta. Tem ordem pra entrar? É porque a gente tem, eu e o João Pedro estamos em competição quem entra nos treinos primeiro. Aí eu ganhei dessa aí. Então, nós já temos a Laura presente aí. Temos um hamster também. Ela pôs no fundo. Você tá Pra colocar um junto? fundo. Como coloca um O fundo? João Pedro, Vai nas 3 bolinhas. a Aí Laura. vai ter plano de fundo virtual. Aí você coloca. Plano de fundo. Eu coloquei esse Kit Kat aqui. Eric. Olha esse Kit Kat aqui, ó. Nós perdemos já 8 minutos da aula, gente. Isso vai Olha reduzir o Kit Kat. tempo para poder... Ele não aceita dar mais tempo do que está aqui. Então, nós temos que Ô, começar. João. Olá, Vamos começar então, Dan. tudo bem? Ô, João Pedro. A Giovana quer mostrar para vocês. Vocês estão vendo? O que foi, Eric? Olha minha tela de fundo. Vocês estão Puta vendo? merda. Olha o Kit Kat. E aí? Ei, Tudo João. bem? Oi. Vocês estão vendo? Próximo. Maria Laura, Próximo. tudo bem? Oi. Oi, Maria Laura, quanto tempo? Lá fora, não. Lá fora. Pode fazer aqui, por favor. Estão me Maria Laura, vendo? fala alguma coisa. Estão me vendo, galera? Sim. Então, tá bom. Linda. Tá. Oi, Laura Mendes. Então, vamos aqui, ó. Nós vamos aqui, então, falar um pouquinho sobre os polígonos aqui e relembrar alguns conceitos aqui, ó. Lá na página 119 do livro de vocês. 119. Pega aí. Sim, Pamela, tudo bem? Tudo. Saudade de você, Pamela. Saudade. Saudade de todos vocês. Então, o que eu preciso saber aqui dos polígonos? Que um polígono é uma linha com superfície limitada por uma linha poligonal fechada. Aí eu tenho dois tipos de polígono. E entre os polígonos tem alguns elementos, que são os lados deles. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Eu tenho o lado do polígono. Eu tenho o ângulo interno do polígono. Também tem o ângulo externo do polígono. E tem o vértice do polígono. Vértice AB. Então, se eu quero falar esse lado aqui, vai ser lado AB. Letra maiúscula. Se eu quero falar vértice... Ô, Dani, desculpa aí, mas que página que é? Eu estou começando a página 119, aí você vai esperar eu falar isso aqui primeiro. Já vou chegar no exemplo aí já. Vértice Tá, A, por obrigado. exemplo. E se fosse ângulo? Aí eu preciso de 3 pontos. Tem duas maneiras de descrever um ângulo. Então, se eu quero escrever o ângulo A, B, C, D, E, F. Eu poderia nomear o ângulo A como F, A, com acento nele, B, ou simplesmente ângulo A. Ok, gente? Ok. Vou apagar aqui para a gente ir para a próxima, então. Aí eu tenho dois tipos de polígonos. Os côncavos e os convexos. Os polígonos convexos é que as quinas dos ângulos estão para fora. E o polígono côncavo é que a quina está para dentro. Aqui lembra bem a bandeirinha, aquelas bandeirinhas que é feita na quadrilha. E geralmente nós vamos estudar os polígonos convexos, são os quadrados, triângulos, são os polígonos convexos. Geralmente iremos estudar estes.
Uma maneira de verificar é traçando uma reta. Se eu traçar uma reta e uma parte dela ficar de fora, ele é côncavo. Se eu traçar uma reta e toda ela sempre ficar do lado de dentro, ele será convexo. Aí, mais um exemplo de polígonos côncavos e convexos. A classificação quanto aos lados e quanto aos ângulos. Os polígonos podem ser regulares, quando tem todos os lados e todos os ângulos iguais. Ele pode ser não regular, quando não tem nem lado nem ângulo igual. Os polígonos equiláteros são todos de lados igualmente geométricos. Aí aqui é só os lados que têm a mesma medida. Os polígonos equiângulos é aqueles que têm só os ângulos com a mesma medida. Nomes especiais de alguns polígonos. Gabi, lados com 3 lados, triângulo com 4 lados, quadrilátero com 5 lados, pentágono com 6 lados, hexágono com 7 lados, heptágono com 8 lados, octógono com 9 lados, eneágono, 10 lados, decágono. Ainda tem um icoságono de 20 e um decágono de 11 lados. Aí, como eu disse para vocês, os elementos, eu tenho os lados, com esse tracinho em cima, lado AB, lado BC, lado CD. Eu tenho os vértices, com a letra maiúscula, vértice A, vértice B. Eu tenho as diagonais, diagonal AD, diagonal AC. Eu tenho também aqui os ângulos, no exemplo, o ângulo B é o ângulo ABC. Sempre o vértice dele tem acento no meio aqui, ó. A diagonal de um polígono é qualquer segmento que une dois lados, dois vértices não consecutivos. O que quer dizer isso? Vamos pegar uma caneta aqui, ó. Eu tenho a diagonal AC. Unir o vértice A com o vértice C. Eu não posso unir o lado AB e falar que é uma diagonal. Então, é não consecutivos. Então, aqui embaixo aqui. Só para relembrar esses elementos que vocês já estão habituados aí. Então, escrevem. Pulei. Vamos pegar aqui primeiro o exemplo da página 119. Estão aí? Sim? Ele fala o seguinte: numa prova de um concurso, de curso de topografia, foi pedido a um aluno que obtivesse a medida da cerca BC. Então, eu quero saber essa descrição de uma chave com formato trapezoidal, ou seja, trapézio, na figura seguinte. Essas medidas deveriam ser obtidas de modo indireto, ou seja, sem eu ir lá e medir a figura, usando um objeto de medida. Considerando as medidas das cercas AB e CD e as medidas dos ângulos A e C. Tais que o ângulo C, ele mede 2 vezes o valor de A. Então, se o A mede X, o ângulo C mede 2X. Ele me deu que a medida AB mede 16, então esse comprimento aqui mede 16, e a medida CD mede 10, mede 6. Então, tem essas informações aqui. Eu vou apagar para poder ir para a próxima página. Eu vou repetir lá o que nós escrevemos aqui. Ó. Então, pronto. Então, voltando aqui. Ele pediu para a gente traçar uma paralela CE ao segmento AD. Então, aqui está errado. É AD. Então, tracei uma paralela. Lembrando que, deixa eu mudar de cor aqui. Todo esse ângulo C aqui, o ângulo C mede 2x. Tal como nós tínhamos escrito lá antes. Por quê? Aqui mede x. Senão vai ficar verde com verde, vai dar não. Aqui mede x.
Então, se esse aqui mede 2x. Só que aqui eu tenho um paralelogramo. E se eu tenho um paralelogramo, pela propriedade do paralelogramo, os ângulos opostos têm a mesma medida. Então, aqui também mede x. Aqui eu tenho retas paralelas e uma transversal, conteúdo anterior. Aqui eu tenho ângulos alternos e internos. Então, esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse ângulo aqui. Tudo bem até aqui? Tá, gente? Peguem lá o livro lá, por favor. Sim. Oi, pode falar. Estou ouvindo. Não é para falar, não? Era só o quê, então? Não. Tá. Aí, o que mais que nós temos aqui? Que o ângulo... Eu achei que esses dois ângulos aqui têm a mesma medida. Né? Esse ângulo aqui, ó, tem a mesma medida desse ângulo aqui. Então, se eu chamar aqui de ângulo Y, aqui também mede quanto? Y. Só que esse ângulo Y aqui, ele é externo a esse triângulo aqui. Aí me deu mais algumas informações que eu vou olhar. Eu sei que eu vou ter ângulos correspondentes. Então, esse ângulo aqui é correspondente a esse. Então, novamente, eu comprovei que é medida do ângulo X. E daí eu vou ter, então, que esse lado aqui tem a mesma medida que esse lado aqui. Então, aqui eu vou ter um triângulo isósceles. Porque aqui tem que medir x, porque o total é 2x. Se tem um x para o lado de cá, só vai sobrar um x para o lado de cá. Se esses dois ângulos são iguais, então esse lado tem que ser igual a esse. Então, já matei o problema. Porque se tudo aqui mede 16, e aqui mede 6, então aqui também mede 6, esse pedacinho aqui tem que medir 16 menos 6. Então, ele mede 10. Como o meu triângulo ele é isósceles, aqui embaixo também vai medir quanto? 10. Daí nós encontramos o valor. Ok, gente? Posso apagar? Manifesta aí para não atrasar, gente. Aparece aí. Sim. Pode. Obrigada. Vou pagar então. Ótimo. Agora a gente vai para o outro exemplo, ainda na página, nessa página aí. Vou apagar. Então, o próximo exemplo dessa página é a situação 2. A tampa frontal de uma caixa de som tem um formato retangular com 2 orifícios circulares para os alto-falantes, idênticos. A caixa tem uma largura de 40 centímetros, já está escrito aqui já, descrito aqui, ó. O fabricante aplicará os parafusos de fixação, mantendo a distância mínima de 2,5. Então, quando ele me disse isso de cara, eu já vou entender que daqui até aqui tem 2,5, daqui até aqui tem 2,5. Então, aqui até aqui vai ter 5 centímetros. Então, aqui também mede 5 centímetros. Tudo aqui mede 40. Se eu pegar 40 e tirar 5 centímetros e 5 centímetros, vai sobrar o diâmetro aqui, ó. Que é a parte do meio. Então, a letra A é 40 menos 5, que é o orifício de cima, menos 5, que é o de baixo. 40 menos 10 vai dar 30. 30 é o diâmetro. Então, 30 dividido por 2. Eu vou obter 15. Achei a letra A.
certo? Aí ele pediu a medida do comprimento do outro lado da tampa. Tá fácil agora. Por quê? Vou pegar outra cor aqui. Eu já sei que essa medida aqui vale 15, que é o raio. Essa medida aqui vale 15, que é o raio. Essa medida também vale 15, que também é o raio. Essa também vale 15, que é o raio. Essa medida aqui do parafuso, para pôr o parafuso, mede 5. Essa medida aqui para pôr o parafuso também mede 5. E essa medida do parafuso também mede 5. Então, esse comprimento aqui vai ser 5 mais 15, mais 15, mais 5, mais 15, mais 15, mais 5. Ou seja, vai ser 4 vezes 15. Mais, que dá 60, né? 1, 2, 3. 3 vezes 5. Então, vai dar 75. Beleza? Certo, gente? Sim. Beleza, vou pagar. Sim. Vou pagar aqui. Então, nós estamos trabalhando com polígonos. E nesse sentido, então, eu preciso saber todas as propriedades dos triângulos e todas as propriedades dos quadriláteros. E depois trabalhar com os polígonos quaisquer. São os outros demais polígonos. Então, eu trabalhei a primeira parte. Vamos agora, então, para dar continuidade aí, eu vou voltar aqui no meu PowerPoint, só para relembrar, então, os triângulos. O que eu tenho que relembrar dos triângulos, então? Primeiro, que ele pode ser classificado quanto aos ângulos e pode ser classificado quanto aos lados. Se ele possuir 3 ângulos agudos menores que 90, ele é acutângulo. Se ele possuir um ângulo reto, ele é retângulo. Se ele possuir um ângulo obtuso, ele vai ser obtutângulo. Quanto aos lados, se ele tem 3 lados com a mesma medida, ele vai ser equilátero. Se tem 2 lados com a mesma medida, ele vai ser isósceles. Se ele tem 3 lados diferentes, ele vai ser escaleno. Aí vale lembrar a propriedade do triângulo isósceles e do equilátero. O que eu sei do equilátero? Que todos os seus ângulos obrigatoriamente medem 60. Independente do tamanho dele, todos os seus ângulos medem 60. Do triângulo equilátero. E para o triângulo isósceles, sempre, os ângulos da base terão a mesma medida. Então, isso aqui mede x, porque eu usei agora há pouco, que também mede x. Então, por enquanto, essas duas propriedades aí, que a gente tem que relembrar. Continuando, então. Soma dos ângulos internos de um triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se eu somar alfa mais beta mais lambda, vai dar 180. E outra propriedade, que é o teorema do ângulo externo. Sempre o ângulo externo, ele vai ser igual à soma dos 2 ângulos internos não adjacentes. Então, esse ângulo x, ele é lambda mais beta. Se eu esticar aqui, ó, esse ângulo y vai ser alfa mais beta. Se eu esticar aqui, esse ângulo z, ele vai ser igual a lambda mais alfa. E a condição de existência é que a soma das medidas dos lados menores tem que ser maior do que o maior lado. Então, lembrando aí a propriedade da condição de existência. Vamos apagar para a gente prosseguir. Outra coisa que é importante, lá no 8º ano, lembrar o que são as sevianas. Então, as sevianas diz o seguinte:
O que seria uma mediana? É um segmento que sai do vértice até o lado oposto, passando pelo ponto médio. Então, esse comprimento aqui tem a mesma medida que esse comprimento aqui. E no triângulo vai ter 3 sevianas. O que seria uma bissetriz? A bissetriz é uma seviana, é um segmento que sai do vértice até o lado oposto, dividindo o ângulo ao meio desse lado. Aí eu vou ter uma circunferência inscrita, ou seja, dentro dela. E a união dela vai ser o encontro das bissetrizes. A altura. A altura sai do vértice até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. E o encontro delas é o ortocentro. A mediatriz. A mediatriz, ela sai pelo ponto médio, formando 90 graus. Não importa, ela não sai do vértice. É a única que não sai do vértice. Ela vai dividir o lado ao meio e, ao mesmo tempo, ela vai ser perpendicular. Toda vez que isso acontecer, o encontro delas vai ser o incentro. E o triângulo, ele vai estar dentro de uma circunferência. Os seus vértices vai tocar a circunferência. Particularidade. Vou escrever aqui embaixo. No triângulo equilátero, então, lado igual, lado igual, lado igual. Todas as sevianas coincidem. Então, esse segmento aqui, ele vai ser ao mesmo tempo altura, bissetriz e mediana. Para qualquer vértice. E no triângulo isósceles, dois lados iguais. A seviana que sai do vértice em relação à base é ao mesmo tempo altura, é ao mesmo tempo bissetriz e ao mesmo tempo mediana. Então, tinha que lembrar isso com vocês aí. Então, prosseguindo aí. Nós temos agora a congruência de triângulos. O que é congruência de triângulos? É quando dois triângulos são exatamente iguais, mas eles estarão em posições diferentes. Então, se eu tiver lá, deixa eu pegar o lápis. Se eu tiver informação que dois triângulos têm mesmo lado, um ângulo entre esses lados e o outro lado igual, eu posso garantir que esse ângulo também vai ser igual a esse ângulo vai ser igual a e esse lado igual a esse. Porque pelo caso lado, ângulo, lado, esses ângulos são congruentes. Triângulos são congruentes. O que seria lado, lado, lado? Se eu tenho dois triângulos que têm os três lados com a mesma medida, iguais, automaticamente eu posso afirmar que os seus lados correspondentes, seus ângulos, perdão, correspondentes, também terão a mesma medida, são iguais. Então, porque os triângulos serão congruentes. O que seria ângulo, lado, ângulo? Se ele me der dois ângulos e um lado entre eles iguais, eu também posso afirmar que este lado aqui é congruente a este, e este lado aqui é congruente a este, e esse ângulo aqui é congruente a este. Porque os triângulos serão congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo. E o último caso é o ângulo, lado, ângulo oposto. Eu tenho ângulo, lado, e de frente para esse ângulo, esse lado, tem um ângulo oposto. Aí, novamente, eu posso garantir que esses dois triângulos são congruentes se eu der simplesmente essas informações. Aí, mais lá na frente, vocês terão que usar essas informações aqui.
preciso apagar, porque ele escreve na tela, não na PowerPoint. Semelhança de triângulos. O que serão semelhanças de triângulos? Agora, os triângulos terão a mesma medida, não. Eles serão proporcionais. Então, os lados homólogos, os ângulos ordenadamente na mesma ordem serão congruentes e os lados homólogos serão proporcionais. Ou seja, terão a mesma medida angular, mas os seus lados terão medidas proporcionais. Dani, mas aí... Oi? Não pode deixar. Deixa. Aí aqui usa muito a mesma ideia do teorema de Tales, que vocês já viram lá. Então, o que eu sei aqui? Então, vocês viram na proporcionalidade também. Que se esses dois triângulos aqui possuem ordenadamente a mesma medida angular, o que eu posso garantir, então? Que o lado AB está para o lado DE, assim como o lado BC está para o lado EF. Quando que eu vou usar isso? Isso aqui mede 10. E aqui mede 5. Quanto vai medir aqui? Isso aqui mede 4. Então, 10 está para 5. Lado maior está para o lado menor, homólogo, igual, assim como o 4 está para x. Aí, como resolvi, gente? Regra de 3, multiplicando cruzado. Aí eu consigo determinar o valor de x. Ok? Lembraram? Bom, gente. Aí tem um exemplo de você, é um exercício. Está lá na página 116. Aí pegue aí, por favor. Ele diz o seguinte. A partir do ponto P, que é esse ponto aqui, um homem em frente a uma árvore enxerga o topo T sob um ângulo de 60. Aí ele vai afastar, ele vai distanciar dessa árvore 5 metros. Então, ele estava aqui, ele andou. A partir deste ponto, então, quanto que ele vai enxergar o novo ângulo formado lá? Aí ele pediu qual que é a medida do ângulo QTP, esse ângulo formado aqui, e qual a medida do segmento PT. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou para a próxima tela, porque eu desenhei para ficar mais fácil. Então, no meu primeiro desenho, de acordo com as informações que foram dadas lá, eu tenho aqui, ó, que aqui mede 60. Aqui mede 30. E aqui é 90. Aqui eu tenho o vértice T. Aqui eu tenho o vértice P. E aqui tem o vértice C. Aí ele andou, deslocou 5 metros. Aqui eu tenho agora o vértice Q. Continua sendo P. Esse triângulo aqui é esse triângulo que ele estava aqui antes. Esse é o triângulo novo, quando ele deslocou. Então, eu já sei que mede 60. Aqui mede 30. E aqui mede 90. Essa amplitude daqui, ó, como que eu faço para determinar esse valor desse ângulo aqui? Eles são o quê? Suplementares. Então, vai ser 180 menos 60, que vai dar 120. Como o ponto aqui não alterou, então eu tenho aqui ângulos, esse ângulo aqui, continuar com a mesma medida, que ele mede quanto? 60. E pela relação do triângulo, 60 mais 120, aí eu preciso determinar esse ângulo aqui, ó. Opa, perdão, eu escrevi errado aqui, mas não. Vou tirar. Vou apagar aqui, ó. Apaguei, que eu falei errado para vocês, tá? Eu preciso encontrar esse valor desse ângulo Y aqui, ó.
Voltei. Ih, gente, vai acabar a aula em 10 minutos. Eu vou agilizar aqui, que senão não vai dar tempo, não. Aqui mede Y. Certo? Vou voltar lá, porque ele vai fazer isso comigo toda vez. Pegaram aí, gente? Certo? Sim. Tá. Eu preciso saber, então, esse ângulo aqui, ele mede 30 graus. Então, como é que eu vou achar o valor do Y? 120 mais 30. Mais Y é igual a quanto? A 180. Então, meu Y, eu vou achar que ele mede quanto? Que ele mede 30. Então, fechou. Agora, eu preciso determinar quanto que mede esse segmento aqui, ó. Aí eu tenho o seguinte, se aqui mede 30 e aqui mede 30, eu tenho um triângulo isósceles. Se eu tenho um triângulo isósceles, eu preciso saber quanto que mede o segmento PT, que é esse segmento aqui, ó. Então, PT vai medir quanto? 5 metros. Então, problema resolvido. Posso apagar? Deve poder, né? Vocês vão conversar comigo? Pode. Obrigada. Ei, Carolzinha. Agora que eu te vi aí, vocês estão escondendo de mim? Tava não, tava no nome da minha mãe. Tá. Aí eu tenho esse exercício da página 117. Funciona um pouquinho, Na figura a seguir, o segmento A... Não. 14. Na figura a seguir, os segmentos AC, AD e BD são congruentes. Vou pegar a caneta. Gente, eu avisar aqui que na hora que a aula acabar, ele sai daqui. Não sou eu que estou desligando a cara de vocês, não, tá? Então, aqui já está mostrando que esse segmento aqui tem a mesma medida que esse aqui e tem a mesma que esse aqui. Então, ótimo. Então, aqui eu vou ter um triângulo isósceles, mesma medida. E esse ângulo aqui, ó, tem a mesma medida que esse. Que também eu formei um triângulo isósceles. Então, isso aqui mede 25, aqui também mede 25. A soma desses três dá 180. Então, 25 mais 25 dá 50. 180 menos 50 vai ser esse ângulo aqui, ó. Então, 180 menos 50, 130. Esses dois são suplementares. Ou eu poderia ter usado que esse aqui é a soma desses dois também. Então, esse aqui mede 50. Se esse mede 50, como é isósceles, esse também mede 50. 50 mais 50 dá 100. Para 180, faltam quanto? 80. Então, qual que é a medida do ângulo CAD? CAD. É o ângulo que está aqui em cima, aqui, ó. Acabei de encontrar, ó. Ele mede 50. Vou pagar, ok? Ok, gente? Uhum. Ok. Obrigada. Então, fizemos 2 exemplos aí de triângulo, certo? E fizemos 2 exemplos de quadrilátero. Vamos continuar, então, aí. Noções gerais sobre polígonos, nós já fizemos esses exemplos aqui já. Agora, quadrilátero. O que eu tenho que saber de quadrilátero? Está tudo na página 120, 121, 122, 123. Aí eu fiz um resumo para vocês. Do paralelogramo, o que eu tenho que saber dele? Vamos lá, então, no nosso resumo, ver se dá tempo antes da aula acabar. Que os lados opostos são congruentes, têm a mesma medida. O que mais? Os ângulos opostos também têm a mesma medida. Então, esse igual a esse. Deixa eu mudar de cor. Ixi, vai ter jeito não. Esse igual a esse.
e as diagonais se cruzam no ponto médio. Ou seja, esse ponto aqui divide aqui no mesmo tamanho e aqui do mesmo tamanho. Então, essas três propriedades também são válidas para o retângulo, losango e quadrado, porque os três são um tipo de paralelogramo. Então, todos os três vão ter ângulos opostos congruentes, lados opostos com a mesma medida, a diagonal se cruza no ponto médio. Agora, o que eu tenho que saber do retângulo? Que as diagonais são congruentes, têm a mesma medida. Esse aqui não tem isso, não. As diagonais não, mas esse tem. As diagonais têm a mesma medida. Então, além de ter essas três propriedades, as diagonais têm a mesma medida. Aqui, ó. E os lados opostos também têm a mesma medida. Dani? E todos os quatro ângulos são retos. O que mais? Losango. Ele vai ter essas três propriedades. E além dessas três propriedades, o que mais que eu sei dele? Que as diagonais são perpendiculares. Então, o que vai acrescentar aqui, ó, as diagonais são perpendiculares e também são bissetrizes. Então, ela vai dividir o ângulo ao meio. Então, essas duas características aqui, ó. Ok? A outra coisa que eu não falei é que os ângulos os ângulos adjacentes são suplementares. O que é isso? Vou apagar aqui para a gente ver. O que seriam ângulos adjacentes? Esse ângulo aqui, mais esse 180. Vale para esse, para esse, para esse e para esse. Então, esse ângulo aqui, todo ele, mais esse aqui, ó, são suplementares. E a cada dois aqui, eles serão suplementares. Agora, o que eu tenho que saber do quadrado? Que ele vai ter todas as propriedades do paralelogramo, todas as propriedades do retângulo, todas do losango e todas do quadrado. Todas elas. Ângulos, medindo 90 graus, diagonais congruentes, lados congruentes, diagonais bissetrizes, diagonais perpendiculares, ângulos opostos congruentes, lados opostos congruentes. E é tudo isso que está escrito desde a página 120 até a página 122. São todas as propriedades aí desses quadriláteros aí que se encaixam todos como um tipo de paralelogramo. Relembraram, gente? Ok? Sim ou não? Ok. Tá. Aí eu preciso falar agora do trapézio. O trapézio está lá na página 122 e 123. Eu tenho o trapézio escaleno. Eu não desenhei ele aqui. Eu tenho um trapézio escaleno, para ele não tem propriedade nenhuma, vão ser lados opostos, um par de lados opostos paralelos, a não ser isso. Do trapézio retângulo, o que eu tenho? Ele vai ter dois ângulos retos. Do trapézio isósceles, o que eu tenho? Os lados não paralelos serão congruentes. Aí eu tenho que os ângulos da base maior terão a mesma medida, serão congruentes. E os ângulos da base maior também serão o quê? Congruentes. Então, esses dois, vamos supor, medem 100 graus cada um, por exemplo. E o de baixo mede 80 cada um, porque eles são congruentes. Daí eu vou entrar com outra propriedade. Esse ângulo aqui da base menor com o ângulo da base maior, eles são suplementares. A soma é igual a 180. Beleza?
Até aqui?